Muito obrigado, Oswaldo, pela apresentação. Queria, antes de mais nada, agradecer muito ao convite dos organizadores, pelo privilégio de poder participar desse esforço, desse congresso, num momento extremamente difícil da vida brasileira, e também falar da minha alegria de compartilhar essa mesa com a Sônia Fleury, cuja trajetória conheço, acompanho há muito tempo. Fizemos nossos doutorados na mesma instituição, no saudoso UPERJ, no Rio de Janeiro, no século passado, se a Sônia me permitir falar dessa maneira, mas é verdade, lá nos anos 80, 70, 80, uma época muito, muito importante para as ciências sociais brasileiras. E, portanto, com muita alegria e muita honra que estou aqui para participar dessa conversa. O tema, na verdade, do futuro da democracia é um tema tão difícil quanto imperioso. E é interessante que o tema seja suscitado no contexto de um congresso como este, cujo foco fundamental é a questão da saúde e da saúde pública. Tá? Eu acho que isso não se deve tanto à conjuntura, mas se deve ao fato de que a história da democracia no Brasil, em grande medida, capítulo importante da história da democracia e do pensamento democrático no Brasil, foi escrita pelo esforço profissional e militante dos que têm atuado na área de saúde pública. A democracia não é apenas um regime político, a democracia é uma forma de vida que envolve uma série de dimensões, entre elas a dimensão do estado de bem-estar social, e nisso a saúde pública tem um papel incontornável. Tá? Está sob ameaça, como sabemos, e, portanto, daí a importância desta discussão envolvendo uma reflexão mais ampla a respeito da ideia e das perspectivas da democracia no Brasil. Eu diria, o tema é um tema tão imperioso quanto difícil, e acho que o primeiro passo que deve ser dado para uma reflexão sobre essa indagação, a futuro para a democracia no nosso país, o primeiro passo é responder uma outra pergunta. Que ideia de democracia temos, né, para então dar sentido à pergunta de se essa ideia tem algum futuro? Quer dizer, nós não podemos supor que a palavra democracia, que a ideia de democracia seja uma ideia autoevidente, cujo significado seja automaticamente compartilhado por todos nós. Na verdade, houve uma redução progressiva da ideia de democracia, como se democracia fosse simplesmente um regime político, um sistema de governo, um conjunto de instituições. Eu gostaria de rapidamente tentar definir um quadro a respeito disso, para que este quadro, projetado no tempo, possa, em alguma medida, dar uma ideia, sugerir alguma ideia a respeito do futuro que se apresenta para ele. Tá? Bom, uma primeira pista eu já dei, é a ideia de que a democracia deve ser pensada como uma forma de vida, e não especificamente como um sistema de governo, né? Eleições periódicas, instituições, representação política, embora todas essas dimensões sejam absolutamente necessárias para essa forma de vida democrática. Mas a democracia envolve outras coisas. Envolve outras coisas não porque eu queira, porque eu tenho um conceito verdadeiro de democracia. Envolve outras coisas porque a experiência histórica recente de construção do que nós chamamos de democracia, que se acentuou de maneira mais evidente, mais forte a partir do segundo pós-guerra, definiu uma forma de vida que eu gosto de pensá-la como uma forma de vida sincrética, que combina vários elementos, né, para além da dimensão puramente política. Quer dizer, a partir de um processo histórico longo, acumulado, acho que no segundo pós-guerra ele vai ter uma expressão mais universalizada, né? Nós vamos ter experimento. A democracia vai ser um experimento social, um experimento humano, que combina mecanismos de soberania popular, né, pela extensão dos eleitorados, né, pela ideia de que, quer dizer, o poder político, em alguma medida, decorre de decisões tomadas pela população adulta, portanto, o eleitorado coextensivo à população adulta, um eleitorado que não se constitui mais de maneira censitária, um eleitorado que não se constitui mais por barreiras de gênero, mas que ele é universalizado. Tá?
e esse, portanto, é a referência mínima obrigatória para a ocupação das posições políticas executivas representativas importantes. Então, o que nós chamamos de democracia envolve, evidentemente, uma dimensão da incorporação popular à política, através da soberania popular, das práticas eleitorais, da organização política da sociedade. Envolve também um conjunto robusto de direitos civis, direitos individuais. Essa é a contribuição da tradição liberal para esse modelo sincrético que nós definimos a partir da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, direitos individuais, incolumidade, direitos humanos, tá? Limites à ação do Estado, tá certo? Quer dizer, no sentido do sentido da ingerência do Estado na vida privada, nas escolhas individuais dos cidadãos, tá? Ao mesmo tempo, a ideia de Estado de Direito, tá? A ideia de representação política, quer dizer, na verdade, isso é uma parafernália, um conjunto de fatores que vêm da tradição liberal, que se presente também no século XX, que vai se associar à dimensão da participação, à dimensão da soberania popular, e uma terceira vertente, que também é estruturante da experiência democrática a partir do segundo pós-guerra, embora algumas sociedades tenham dado passos para ir na direção disso antes da Segunda Guerra Mundial, tem a ver com a tradição socialista, né? Quer dizer, o socialismo, na história do mundo contemporâneo, ele não foi apenas o nome de um regime que se estruturou do lado de lá do que antigamente chamávamos cortina de ferro, né? Os regimes socialistas, o socialismo real, os regimes comunistas. O socialismo foi também estruturante da chamada política democrática ocidental, pela presença de partidos de esquerda, socialistas, comunistas, social-democratas, que foram capazes, pela sua presença eleitoral, cultural e de organização da sociedade, de inscrever na agenda das sociedades contemporâneas a agenda dos direitos sociais, o tema dos direitos sociais. A democracia, na verdade, é um sistema muito paradoxal, ela combina, portanto, partes que vêm de tradições teóricas e ideológicas diferentes, tem um pouco de liberalismo, tem uma dimensão socialista importante, não socialismo como regime, mas ações políticas, ações coletivas fundadas em ideias socialistas que tiveram efeitos práticos no sentido de propor formas e políticas de redução da desigualdade, tá? E um dos aspectos mais complicados da democracia é que ela se universalizou, ela se expandiu em sociedades desiguais, sociedades cuja matriz estrutural é uma matriz fundada na desigualdade, sociedades de mercado e sociedades capitalistas. Portanto, é um experimento muito complexo, dotado de uma instabilidade inerente, não é um modelo que funciona automaticamente, ele tem que lidar com uma heterogeneidade social muito grande, com interesses que são contraditórios e, às vezes, antagônicos. Ao mesmo tempo, tem que trabalhar com a perspectiva da universalidade, da possibilidade de uma participação política ampliada e mais universal, e, ao mesmo tempo, tem que trabalhar com garantias constitucionais de proteção dos indivíduos, tal como a Constituição Brasileira de 88 recepcionou em suas cláusulas pétreas, né? E, além disso, quer dizer, a experiência democrática nos países em que a democracia se instalou, no Brasil também, em alguma medida, ela também inclui não apenas uma articulação desses direitos sociais, políticos e individuais, civis, mas ela contém também uma dimensão da opinião, quer dizer, a existência de uma área da opinião, um espaço público habitado pela diversidade das formas de organização social, organizações sociais, que não são o Estado, mas que não são também os indivíduos atomizados, fragmentados, mas são formas de associação, uma conversa pública, imprensa, meios de divulgação, produção de informação, a produção cultural. Portanto, uma esfera cultural, uma esfera significativa, uma esfera simbólica densa, que, na verdade, é uma espécie de repertório imaginativo, do qual soluções, ideias, perspectivas de organização da sociedade brotam, independentemente dos canais políticos, institucionais e oficiais. Portanto, a ideia de uma vida densa, né? Enfim, a teoria política dá vários nomes para isso. Sociedade civil, Jürgen Habermas, o grande filósofo político alemão, falava de espaço público. Quer dizer, a questão do nome não é tão importante. A questão é a importância de um espaço reflexivo no qual as informações circulam,
a credibilidade das informações é fundamental, né? O senso crítico dos cidadãos é produzido, ele é estimulado, ele é desenvolvido a partir do tratamento dessas questões, né? Mesmo se tratando de uma sociedade que, por suas características capitalistas e pela presença do mercado, induz também a dinâmicas individualistas, fragmentadas e particularistas, né? Então, na verdade, é uma forma de vida que procurava compensar a indução ao particularismo, a oportunidade de associação e de produção de experiências comuns, tá? Parece um pouco abstrato, mas é essa forma de vida que se materializa em várias sociedades, e essa forma de vida que a Constituição Brasileira de 1988 recepcionou para definir o que vai ser o quadro brasileiro a partir daí, tá? Se a pergunta "há futuro para a democracia" fosse feita em 1988, a resposta para a pergunta seria a Constituição Brasileira de 1988. E o que ela é? Ela é um instrumento, enfim, é uma carta normativa que recepciona exatamente invenções que em diferentes sociedades foram produzidas e que para as quais nós damos o nome de democracia. Então, eu não estou tirando nenhum conceito da Cartola para apresentar a vocês como um conceito verdadeiro da democracia. Estou chamando a atenção para a necessidade de ativar a nossa memória, né, para o quê? Para a gente poder ter uma ideia do que está implicado na experiência democrática. O que está implicado na experiência democrática, tá? Os próprios cientistas políticos têm um pouco de culpa no cartório, na medida em que tratam a democracia como forma de governo, como um conjunto de instituições que funcionam. E diante de crises como a nossa, há inclusive quem diga que as instituições estão funcionando, como se as instituições fossem, não sei, aparelhos de eletrodomésticos que funcionam quando conectados a uma tomada, né? E perdem a dimensão de que as instituições são valores coagulados, são valores decantados, tá? E que as instituições são instantâneos desses valores, elas podem mudar, elas são experimentos no tempo e não são formas eternizadas, né? Elas podem ser reinventadas, desenvolvidas a partir dos próprios valores que as colocaram no mundo. Quer dizer, o valor da igualdade pode ensejar políticas sociais variadas. O valor da liberdade política pode ensejar experimentos de liberdade política variados, não precisam estar aprisionados numa única forma institucional. Idem para os direitos individuais. Então, a possibilidade da perda da democracia ou da degradação da experiência democrática não é simplesmente o risco de experimentarmos o risco de intronização de um experimento politicamente autoritário. É muito mais do que isso. Na verdade, é a dissolução de uma forma de vida que envolve todas essas dimensões. Todas essas dimensões. Essa definição, quer dizer, na verdade não é uma definição, é uma referência que eu acabei de apresentar para vocês muito rapidamente, para poder aproveitar melhor o meu tempo e não estourá-lo, né, e a gente poder ter um debate depois. Eu acho que ela é suficiente para que a gente possa ter uma noção do impacto que sobre ela se abateu a partir de 2016, 2018. Quer dizer, a democracia brasileira, imperfeita, incompleta, certo que ela é, quer dizer, eu não estou falando, não há na minha apresentação nenhuma premissa quanto à excelência intrínseca, né? Não, quer dizer, a democracia brasileira ela é criticável, sobretudo porque ela não produziu, ela não, em grande medida, ela não cumpriu expectativas. Mas não há nada errado nas expectativas. Não há nada errado nas expectativas que ela suscitou, tá? Certo? Se a gente puder falar em erro ou numa certa frustração, é o não cumprimento, o não seguimento, né, de expectativas que foram acionadas e levantadas durante a nossa história recente. Tá? Portanto, não há nenhuma visão ingênua e idílica de como era verde meu vale, que não tem dúvida alguma que o mundo que nós podemos vir a perder é muito melhor do que o que poderá, ou espero que não, venha a acontecer. Mas havia problemas e eu vou até mais adiante tocar em algumas dessas questões, porque alguns problemas da democracia brasileira certamente podem ajudar a explicar as dificuldades que ela vai ter lá na frente. Mas, de todo modo, é inevitável
pôr na linha, enfim, pôr no trajeto aqui da minha reflexão, o tema das ameaças e da perspectiva de destruição que se abateu sobre a democracia brasileira numa escala inaudita, né? Inaudita. Quer dizer, é numa escala que talvez tenha excedido, uma escala comparável a 1964. Né? Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter um pouco mais lá na frente, se a gente tiver tempo. Mas a questão não é comparar com o passado. A questão é mensurar, quer dizer, a medida em que o processo ocorrido a partir de 16 e 18, sobretudo, ele vai exatamente na contramão dos elementos constitutivos da nossa experiência, da nossa experiência democrática. E para fazer esse argumento de uma maneira assim mais precisa, mais objetiva, eu gostaria de introduzir a ideia de um experimento de destruição, tá? Um experimento de destruição. Quer dizer, o que se abateu sobre o Brasil a partir do impeachment em 2016 e, sobretudo, a partir da eleição de um extremista para a ocupação da presidência da República, certo? Isso é um fato que abala qualquer tradição democrática. Tá? Abala qualquer tradição democrática. Isso não é apenas um fato da conjuntura, não é só um fato do ciclo político, um fato inscrito na rotatividade normal, né? A rotatividade normal da ocupação do poder numa democracia eleitoral. Né? Quer dizer, o conteúdo dessa irrupção, na verdade, traz dentro de si elementos de destruição do tecido democrático. Né? Eu posso dar vários exemplos dessa destruição, mas acho que o elemento analítico que ajuda a entender os aspectos variados dessa destruição é a apresentação para o país, eu acho que é inédita, de uma utopia regressiva fundada na desmontagem de toda a malha normativa que configura a sociedade. Na verdade, há um discurso supostamente libertário, né? Fundado na destruição, na neutralização da malha normativa que configura a vida social brasileira. Eu acho que alguns exemplos são inevitáveis. O tratamento da questão ambiental, por exemplo. Certo? E a questão ambiental não é uma questão colateral. A natureza é um elemento primário da vida social, primário, originário. Tá? Quer dizer, a perspectiva que se abre do tratamento da natureza na verdade, a naturalização da natureza, é a desqualificação da natureza como sujeito de direito, como alguma coisa que possa ser regulada normativamente por cláusulas de proteção, por cláusulas juridicamente configuradas, tal como a tradição brasileira na área da legislação ambiental e mesmo no marco da Constituição vieram construindo há algum tempo atrás. Né? Na verdade, abandonar a natureza à natureza significa supor que a ocupação humana pode se dar independentemente de fatores de regulação, de controle, de fiscalização e de tratamento e proteção dos recursos naturais. Tá? O mundo do trabalho, quer dizer, eu não preciso nem perder muito tempo, né? Vem sofrendo, desde o governo Temer, uma erosão semelhante. Quer dizer, vozes, por exemplo, que advogam simplesmente o fim da justiça do trabalho. Quer dizer, a ideia, portanto, que o trabalho deixa de ser uma questão de direito público, né? E passa a ser regulada por questões de direito privado. Ou seja, eu vou resolver as minhas questões com o meu patrão no campo do direito civil. Né? São duas partes que vão conversar, enfim, vão se entender e vão negociar acordos na esfera privada. Né? Quer dizer, e quando o direito do trabalho sai da dimensão do direito público e passa para a dimensão privada, significa que o trabalho perde a sua dimensão civilizatória, política mais ampla. Né? O trabalho passa a ser, na verdade, uma dimensão puramente econômica, regulada pelas flutuações do mercado. Quer dizer, esse é um exemplo do desvestimento, da desconfiguração, né? Da destruição do que eu estou chamando de malha normativa. Né? O que é a malha normativa? Quer dizer, toda a sociedade civilizada ela é organizada não só por processos materiais, mas é organizada também por dimensões abstratas, simbólicas, imaginárias, que definem a boa forma de viver, uma certa forma de viver. Tá? Nas sociedades contemporâneas, o marco constitucional é o marco que abriga essas definições. E se vocês forem ler a Constituição, ela está cheia de abstrações.
Mas a vida sem as abstrações, o que ela é? É a vida dura, a vida do real, né? A vida da educação pela pedra, do João Cabral de Melo Neto. Né? É a vida na qual os sujeitos humanos são reduzidos a uma dimensão puramente animalesca e biológica e não podem ser mais pensados como sujeitos de direitos. Tá? Então, a perspectiva da destruição, que fica posta claramente, sobretudo a partir de 18, é a perspectiva da desconstrução desses elementos normativos que, no Brasil, de alguma maneira, definiram uma forma de vida incompleta, problemática, contraditória. Quer dizer, acho que a gente poderia ficar horas aqui falando das nossas frustrações e insatisfações com relação a essa forma de vida. Tá? Mas o que se põe agora não é uma crítica dessa forma de vida, é uma perspectiva de destruição, de apagamento. Tá? A pandemia ela é um estudo de caso, além da gravidade, do desastre, enfim, da hecatombe que ela trouxe para a gente, ela é um estudo de caso que mostra para a gente uma tensão entre o tratamento fundado em referências normativas, que vem do campo do direito e da ciência, né? E o tratamento com base na ideia de uma liberdade natural. A ideia de uma liberdade natural. Né? Certo? O Estado não tem o que fazer. Quer dizer, a morte é inevitável. Quer dizer, isso é um retrocesso civilizatório brutal. Supor que a morte dos seres humanos é um fato natural. Desde os filósofos políticos do século XVII, Thomas Hobbes à frente de todos, a morte dos humanos não é vista como um fato natural, ela é vista como um fato a ser minimizado, ou seja, as chances da morte têm que ser diminuídas, sobretudo a morte precoce, sobretudo a morte violenta. Né? Quer dizer, na verdade, o Estado foi inventado, em grande medida, né? Apesar de eu não ter cumprido grande parte das suas promessas, justamente na falha da natureza. Na falha da natureza, quer dizer, dá um horizonte de previsibilidade, de proteção humana. Tá? E Hobbes foi o primeiro a ver isso no contexto do século XVII, quando disse que o que nos leva a cooperar entre nós, quer dizer, criar leis, criar governos, criar uma forma de organização da sociedade, é afastar a possibilidade da morte violenta, da morte precoce. Né? Morte precoce como quase sinônimo da morte violenta. Né? Hobbes do século XVII, quer dizer, é interessante como é que Hobbes é, né, num país em que o tema da morte precoce e da morte violenta é tão devastador. Né? E a pandemia ela exibe de uma maneira cruel a presença de uma forma de pensamento que o presidente Joe Biden, em boa hora, designou como pensamento neandertal, uma bela expressão que o Joe Biden usou nos Estados Unidos, uma forma de pensamento que vê a mortandade como um fato da natureza. Desculpa, todos têm que morrer um dia. Fazer, o que o sistema político pode fazer? Né? Quer dizer, eu acho que, quer dizer, além do todo o drama sanitário, o drama humano que está envolvido aqui, isso, na verdade, é um cenário no qual nós podemos observar os hábitos mentais, os valores, né, de uma forma de condução do país que indica a perspectiva da destruição. Né? Eu acho que essas referências que eu estou dando elas são suficientes para chamar atenção para a ideia de destruição. É algo, inclusive, que discrepa da própria ideia tradicional de fascismo. Né? Porque o fascismo histórico, né, se a gente pegar o exemplo italiano, foi uma tentativa de pôr a sociedade toda dentro do Estado. O fascismo ele era corporativista. Né? O fascismo ele bebeu no corporativismo do início do século passado. Pensador romeno chamado Mihail Manoilescu, que escreveu um clássico chamado Século do Corporativismo, que defendia a sociedade onde todo mundo está vinculado a organizações de trabalho, ao mundo do trabalho, e essas organizações formam uma rede de corporações e o Estado coordena isso tudo. Uma sociedade completamente hierárquica, onde cada um tem seu nicho. O fascismo tem essa utopia, trazer tudo para dentro do Estado. E, nesse sentido, o fascismo ele é totalitário. Nada fica fora do Estado. Nós estamos iniciando um experimento, espero que estejamos começando a terminá-lo, mas é um experimento no qual não se trata de pôr as coisas dentro do Estado. Se trata, na verdade, de expulsar a sociedade do Estado, expulsá-la do Estado. Né? Expulsá-la institucionalmente, expulsá-la normativamente. Né? Quem faz a política indigenista são os garimpeiros. Né?
Quem faz a política agrária são os invasores. Quem faz a política ambiental, enfim, são os ocupantes da terra que podem transformar a terra num lugar, né, para produção de riqueza, e não perceber a terra como alguma coisa valorativamente construída a partir de um quadro mais normativo e mesmo de natureza jurídica, né? Então, a dificuldade de falar do futuro da democracia tem a ver também, em grande medida, com o ineditismo desse experimento de destruição, tá? Que discrepa dos autoritarismos tradicionais, inclusive os vividos pela gente. Quer dizer, a ditadura foi autoritária e tinha a perspectiva de um hiperestado, né, de inibir a organização independente da sociedade e tudo regular. Tá? Quer dizer, o que se apresenta agora é a ideia de soltar, solta. Né? Solta, quer dizer, em nome de um estado de natureza, né, constituído por sujeitos desiguais. Há uma expressão do Raimundo Fauro, que eu gosto muito, que eu acho que ajuda a entender o que é essa sociedade solta, né, das estruturas normativas. O Raimundo Fauro falava de uma distribuição natural do poder. Né? Há uma distribuição natural do poder, ou seja, a desigualdade, o passivo brasileiro secular, as desigualdades, os mandões, os que se impõem pela força, os que se impõem pelo poder prático, factual, né, físico que detém. Né? E, portanto, essa é uma sociedade, esta seria a realidade da sociedade, enquanto que o campo do direito, o campo normativo, seria um campo ficcional, utópico, que não corresponde à sociedade tal como ela é. O bolsonarismo, na verdade, ele se alimenta dessa promessa de uma sociedade entregue a si mesma. Né? Há uma dimensão libertária, libertar-se das malhas normativas. Né? E o armamento da sociedade tem a ver com isso. Né? Quer dizer, dar armas, armar a sociedade, tem a ver com essa dimensão, portanto, de uma sociabilidade selvagem, né? Usando esse termo de uma maneira muito cuidadosa, né? Quer dizer, uma sociabilidade não regida por referências comuns. Né? Eu posso voltar a essa questão quando a gente entrar no debate. Eu queria concluir, então, 5 minutos para concluir isso aqui, dizendo o seguinte, quer dizer, para pensar o futuro disso, na verdade, exige que a gente imagine 2 tempos. O tempo imediato, né, o tempo imediato e o tempo do depois, o tempo mais extenso. O tempo imediato ele é crucial. O tempo imediato é crucial. Quer dizer, responder a respeito do futuro exige que a gente perceba o tempo imediato como um tempo extremamente perigoso, porque pode acontecer no tempo imediatamente posterior. Então, o que se põe como possibilidade no curto tempo? A destruição, quer dizer, a radicalização da destruição dessa malha institucional, normativa da sociedade brasileira, e a construção de um contrapoder dotado, inclusive, de meios práticos, de produção, na verdade, a perspectiva de uma revolução reacionária. Né? Deixa eu pôr isso de uma maneira talvez um pouco exagerada, brutal, mas acho que o exagero traz nitidez para a nossa conversa. Né? Quer dizer, a desobediência às instituições, quer dizer, a ameaça aos poderes constituídos, quer dizer, ameaças ao Supremo Tribunal, por exemplo, eu acho que isso está na ordem das possibilidades. Quer dizer, a milicianização da sociedade brasileira, certo? Quer dizer, a organização miliciana como organização natural da sociedade, quer dizer, a construção de formas de poder paralelos, certo? E que, na verdade, agem parasitariamente no ambiente das instituições. Né? E, sobretudo, esse é que eu acho o aspecto mais dramático, a inconfiabilidade das instituições que, tradicionalmente, fariam o controle dessas práticas de destruição. Certo? Quer dizer, o Capitólio foi invadido, certo? Na ratificação da eleição de Joe Biden, né? Houve aquela confusão toda, mas as forças da ordem, de um modo geral, ficaram do lado da ordem. A questão, quer dizer, eu não vou responder, eu vou só pôr a questão. As forças da ordem brasileiras, na hora em que eventos dramáticos vierem a acontecer, eles são anunciados. Se são anunciados, podem acontecer. Na hora que acontecerem, como vão se comportar?
as chamadas forças da ordem. A polícia vai, né? Concretamente, as instituições policiais, como é que vão se comportar? As Forças Armadas também fazem parte dessa incógnita. Como é que elas vão se comportar na hora de uma ameaça evidente de ruptura institucional? É isso que eu estou falando. Quer dizer, não é fatal que haja ruptura institucional, há muito blefe, né? A política tem muito blefe, a sociedade não é inerte, há movimentos na sociedade e movimentos na própria dinâmica da política que mostram que há resistência, que há pontos de veto a essa perspectiva de destruição institucional, mas ela é uma possibilidade. E a grande incógnita é como é que a malha institucional vai se comportar diante disso. Tá? Então, o futuro imediato depende disso. O futuro imediato depende de um presidente que se candidata à reeleição e que, com grande probabilidade, será derrotado. E o que acontece se não reconhece a sua derrota, por exemplo? Vocês me desculpem de falar de coisas muito pontuais, mas o futuro ele é composto também de coisas pontuais. Ele não é só abstrato. O que supõe para a gente? Quer dizer, a possibilidade do não reconhecimento e da mobilização política, militar, mesmo que informal, diante do não reconhecimento. Quer dizer, isso não é uma fatalidade, isso não é uma profecia, mas é uma possibilidade que está posta no horizonte, que eu estou apresentando aqui simplesmente para chamar atenção para a dimensão de perigo que preenche o tempo imediato. E a nossa travessia do tempo imediato ela vai ser crucial para pôr a questão do futuro. Né? Quer dizer, nunca o futuro dependeu tanto do que vai acontecer daqui a alguns meses, do que vai acontecer durante 2022. Certo? Quer dizer, eu só posso responder o que vai acontecer em 25 se eu tiver minimamente alguma ideia do que vai acontecer em 22. Isso que eu estou dizendo não é uma obviedade, não. O tempo anterior é necessário para entender o posterior. Porque o ano de 22 vai ser um ano crucial de aceleração do processo político brasileiro, de radicalização, enfim, por razões que todos nós sabemos, eu não preciso aqui descrever. Né? E no tempo posterior, o futuro da democracia vai depender de um processo dificílimo de desbolsonarização da sociedade. Né? Quer dizer, o bolsonarismo ele também é uma forma de vida. Né? A democracia é uma forma de vida, o bolsonarismo é uma forma de vida. Tem valores, tem práticas, tem um animal próprio, que eu, no artigo que publiquei na revista Serrote, no Instituto Moreira Salles, designei como Homo Bolsonaros. Há um Homo Bolsonaros, quer dizer, é o homem novo da revolução reacionária. Né? As revoluções de esquerda do século passado tinham um homem novo socialista. Esse tem um homem novo hiperreacionário, que é o homem violento. Quando eu falo homem, eu estou falando de homem mesmo. Né? O homem mesmo. Há uma dimensão masculina, há uma dimensão de uma masculinidade violenta, né? Um mundo infestado pela pior das testosteronas, certo? Portanto, eu estou falando homem no sentido mesmo preciso. Eu sei do que né, o homem em geral, enfim, não se fala mais assim, né, da humanidade. Né? Nós aprendemos a não falar mais assim da humanidade. Mas, enfim, eu acho que essa tarefa, sem querer, talvez fazendo uma comparação exagerada, quer dizer, a Alemanha teve que se desnazificar depois da Segunda Guerra, de alguma maneira. Ela teve que se desnazificar. Né? Então, um grande desafio que vai ser posto lá na frente é como é que essas energias, essas subjetividades destrutivas, né, da violência interpessoal que sempre houve entre a gente, não foram inventadas pelo bolsonarismo, mas encontraram no bolsonarismo um elemento de coagulação. Essa que é a grande novidade. Um chefe, um exemplo a ser seguido, um mito de coagulação. Né? Se conseguimos eliminar esse mito pela via eleitoral, né, derrotá-lo, né, levá-lo à justiça e prendê-lo, se conseguimos fazer isso, ainda assim, quer dizer, a dispersão dessa subjetividade pela sociedade brasileira vai nos dar muito trabalho. Né? E eu acho que o futuro da democracia entre nós vai depender muito de como é que nós vamos lidar com isso. Né? Não apenas construir as instituições, retomar a trajetória da construção democrática brasileira. Né? Eu acho que há muito mais coisas envolvidas, mas eu queria, para começar uma conversa aqui, o que eu queria dizer de saída para nós refletirmos. Obrigado pela atenção e vamos em frente. Muito obrigado, Renato. Muito importante. Acho que tem várias reflexões aqui. Já temos algumas perguntas, mas vamos passar imediatamente para a professora Sônia Fleury.
e depois a gente abre para debater as perguntas. Tudo bem? Senhora Sônia, por favor. Tá. Bom, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, reencontrando amigos. Agradeço ao convite da Rosana, ao Nuco, da Comissão Científica, da NACA, para estar aqui, e o prazer de estar com o Renato, com essa brilhante exposição de filosofia política, né, que, de certa forma, abre um campo de reflexão muito, muito grande e me poupa de fazer qualquer alusão a mais a teoria política. Ou seja, nós vamos mudar de FM para AM. Eu vou tentar fazer uma análise mais conjuntural. Eu quero só dizer que as coisas que eu vou falar, que tem que ser muito rápida pelo tempo, tem a ver com 3 equipes de pesquisa que eu trabalho. Uma delas sobre tensões e inovações do federalismo brasileiro, e eu vou falar um pouco sobre isso, que é do Centro de Estudos Estratégicos. Nossa produção tem aparecido no blog do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, e hoje também a gente se associou ao CONAS para desenvolver a pesquisa com os secretários estaduais de saúde. Há outro grupo de pesquisa que eu trabalho, e é interdisciplinar, que é sobre futuros da proteção social. Nós temos também alguma produção que está no blog atual do Centro de Estudos Estratégicos, é uma entrevista com a Tereza Campelo, né, sobre os ensaios agora de destruição do SUAS, não do SUS, mas do SUAS, da área assistencial, do Sistema Único de Assistência Social. Vale a pena ver. E, finalmente, minha terceira inserção que é a coordenação do Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é uma plataforma virtual, wikifavelas.com.br. Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo que visitem essa plataforma e que, se possível, contribuam, porque ela é pública, aberta, e o nome favela aqui pode ser para periferias e o que vocês quiserem escrever nela. Então, primeiro dizer isso. Depois dizer da emoção que eu estou de ter sido vacinada hoje no SUS, de ter sido contactada por uma agente comunitária de saúde, a Joyce, a quem eu agradeço, me achou aqui na Fazenda Água Limpa, onde eu estou há 1 ano, e eu me vacinei no posto de saúde em Limoeiro, em Paraíba do Sul, com uma equipe que me tratou super bem, a quem eu agradeço. Então, o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, tanto nos postos de saúde vacinando, quanto nas unidades básicas, nas unidades hospitalares, e que estão enfrentando heroicamente essa situação de pandemia. Então, por outro lado, essa emoção se combina com tristeza. Nós atingimos 300 mil mortos hoje. Então, é uma tristeza profunda para quem defende a saúde, quem defende a vida. E, por outro lado, eu assisti o discurso do novo ministro da Saúde, que foi um discurso absolutamente superficial, falando que em tempo vamos nos unir, no meio de uma crise dessa, nenhuma medida prática efetiva. É um senhor médico que está ali representando as sociedades médicas, fala delas, basicamente, em nenhum momento falou de saúde pública, em nenhum momento falou da atenção primária em saúde ou do planejamento em saúde, e, ao contrário, levou para a área de gestão um economista, um funcionário do Ministério da Economia. Ou seja, nós estamos aqui fazendo um congresso que não foi mencionada as associações sanitaristas, nem o planejamento em saúde, nem nada disso. Ou seja, continua uma situação muito difícil, um Ministério da Saúde que não tem propósito e nem linha e nem definição, a não ser servir ao Bolsonaro. Pode ser que eu esteja enganada, porque ele se mostrou muito hábil de não responder coisa nenhuma, mas não parece ser. Parece ser uma continuidade de tudo comum. Então, como ter esperança de um futuro para a democracia
diante dessas situações, né? E esse nome Futuro para a Democracia no Brasil nos faz lembrar, os que somos da luta da reforma sanitária, nós nos usamos baixo um slogan que é saúde é democracia, democracia é saúde. Então, essa questão da vida, né, que foi tão falada aqui, né, na forma de vida, eu acho que nós captamos isso na origem da reforma sanitária, mostrando que não haveria saúde, né, a não ser que nós tivéssemos uma opinião pública, as instituições, tudo capaz, que o Aruca falava assim, no patamar civilizatório que correspondia, e que agora está sendo destruído, né? Então, destruído, aí isso que é importante, eu acho que o Renato, de alguma maneira, chama atenção, com apoio popular. Né? Não é um apoio que está caindo, é um apoio que está sendo retirado das várias grupos de interesse e tudo mais, porque viram a coisa despencar, mas que tem ainda uma base importante, né? A Folha dizia que 70% dos empresários, até semana passada, estavam favoráveis ao Bolsonaro. Então, é assustador, depois de um ano e de 300 mil mortos. Então, quer dizer, ter esperança, eu quero primeiro falar sobre quais são as coisas que não me levam a ter esperança, não é por causa delas, algumas coisas que mudaram na conjuntura recentemente. Primeiro, é essa coisa que o próprio Renato também já falou, que os cientistas políticos mais tradicionais costumam dizer: as instituições estão funcionando. Ou seja, ele foi eleito, está governando, então identificam democracia com o governo, está funcionando. Quer dizer, essa tonteria, né, deixa de lado todos os problemas que essas instituições mostraram depois do golpe midiático, parlamentar, jurídico, né? E que, mesmo tendo havido pequenas mudanças, não nos fazem confiar que por aí é que tem futuro para a democracia. Ou seja, a mídia hoje fala com epidemiologistas, fala do SUS, tem que ouvir a Organização Mundial de Saúde dizer que o SUS era um exemplo, até recentemente, coisa que antes era café da manhã, almoço e jantar, noticiário falando das mazelas do SUS e nada mais. Mas não há autocrítica nisso. O STF, né, que embasou não só a não candidatura, vetando a candidatura do Lula, como a Lava Jato, agora revê, de repente, por algum passe de mágica, começam as coisas a mudar. Tanto a Lava Jato, o Moro é suspeito, quanto o processo não devia estar lá, quando há anos todo mundo sabia disso, né? Enfim, o próprio Centrão começa a mostrar, os presidentes do Congresso do Senado e da Câmara começam a mostrar que, depois da Carta dos Empresários, eles podem se afastar, até quando não se sabe. Então, são responsáveis, foram por toda essa calamidade, essa destruição, do que, fantástico, eu gostei dessa malha normativa, está sendo dilapidada, né? Esses são responsáveis pela calamidade sanitária e pela calamidade política, né, que levou o golpe, e só agora começam a se manifestar. Também não é por causa da Carta dos 500 da Faria Lima, ou seja, da banca, né, do capital financeiro, que agora já tem mais pessoas que aderiram, mas que foi basicamente os banqueiros que fizeram essa semana, que faz uma carta recomendando tudo que a gente vem falando há mais de ano, uso de máscara, vacinas, mas precisou de ter um ano de desastre, 300 mil mortes, né, 3 mil mortes por dia, para que eles se dessem conta. E eles se deram conta, eu acho que por duas coisas, quer dizer, por um lado, né, por estarem com o caos no sistema, chegou à área privada, ou seja, não tem vaga no Einstein, nem no Sírio-Libanês. E eles também não podem ir para a Europa nem para Miami, porque nós não podemos entrar em outros países. Então, a situação chegou
perto deles. Eu acho que a outra questão também que muda nessa conjuntura trágica que nós vivemos, de destruição do direito do trabalho, de quebra do financiamento do sindicalismo, da emenda constitucional 95, da reforma da Previdência, propondo um absurdo modelo chileno que não passou, mas que vai retirar dos mais 80% daqueles recursos a serem economizados vem dos mais pobres, de até 2 salários mínimos. Diante de tudo isso, ainda vem a reforma administrativa e tudo mais, acho que não são as mortes que fazem essa elite selvagem brasileira se sensibilizar. E essas mortes de pessoas descartáveis, dessa necropolítica, para eles tanto faz. Eu acho que a ideia do caos social que pode vir com a fome, com a miséria, a ideia de que há um caos sanitário que os afeta também, e o efeito Lula. De repente aparece o Lula no cenário, fazendo um discurso de estadista, e é o mais divertido, assim, para não ser, seria, se não fosse trágico, né? É o fato de que agora as coisas que o Lula falou, o Bolsonaro põe o Globo para mostrar que ele não é terraplanista, agora o ministro botou o Gotinha do lado dele, tudo que tinha desaparecido, que era ciência e tudo mais. Então, claramente, o Lula pautou, né, uma forma de reação de vários atores na política, mudando esse xadrez político. Né? Então, há essa coisa. E de onde que vem a minha esperança no futuro da democracia, já que eu sou uma pessoa que tem esperança? Vem do que foi mencionado também pelo Renato, da Constituição de 88. Quer dizer, fundamentalmente do título 8º da ordem social, né, onde estavam colocados os direitos do futuro. A nossa democracia não tinha avançado até ali. Ali é uma carta de intenção de onde nós devíamos estar. Ali tem previdência, saúde, assistência, universalização, meio ambiente, povos indígenas, comunicação. São várias questões que não eram direitos. Nunca tinham entrado, a não ser a previdência ligada ao trabalho, né, apenas e como dentro da ordem econômica, porque era ligada ao trabalho, nenhuma dessas coisas se constituíam em direitos ou em normativas que o Estado ia regular. Proteger certos grupos, como indígena, como jovens, como idosos, é uma carta de intenções maravilhosa e já indicando por onde seguir. E outro artigo também que eu acho fundamental na Constituição, o artigo 23, que define a especificidade do federalismo brasileiro, não só porque incorpora os 3 níveis de governo como entes federados, é o município, que é raro, mas porque define que o nosso federalismo tem um sentido e uma orientação, que é acabar com a pobreza, que é promover a democracia, que é promover a justiça social. Ali está escrito tudo isso, ou seja, o nosso federalismo se junta numa cooperação para a promoção de um desenvolvimento social e democrático. Então, ele é um federalismo democrático e social de início. Mas esse artigo 23 também dizia ali, no parágrafo único, que essa cooperação ia ser regulamentada com uma legislação infraconstitucional. Não foi, como muita coisa depois não foi. Mas o SUS avançou enormemente nesse sentido, gerando um novo modelo federativo. E isso as ciências sociais, a ciência política, tem que reconhecer que foi aí que se avançou. Uma arquitetura institucional, né, do SUS, que o SUAS depois também, com enorme capilaridade, sobre o princípio da universalidade, né, com um modelo de governança entre os 3 níveis de governo pactuado e negociado, e com a sociedade, através das comissões bipartite e tripartite e conselhos que depois se estenderam para todas as outras áreas. E aí se fortalecem atores políticos fundamentais, o CONAS, que tem tendo um papel crucial agora, o Conselho Nacional de Saúde, o CONASEM, e outros atores que vão emergindo e fortalecendo, o Abrasco, o SEBS, agora recentemente a Frente pela Vida, e todos os militantes profissionais, que é uma cadeia enorme que nós temos. Então, isso dá esperança. O que nós assistimos durante essa pandemia em relação a esse projeto de democracia? Né? Foi um enfrentamento
entre a União, né, representado pelo Bolsonaro e seus ministérios, e os governadores. Quer dizer, os governadores querendo tomar todas as medidas para promover a saúde e evitar a catástrofe que nós estamos, e o governo, simbólica e materialmente, confrontando o poder dos governadores. Então, nós saímos de um modelo de federalismo de cooperação que o SUS institucionalizou através das pactuações e do controle social, e passamos para um federalismo, em vez de cooperação, de confrontação, que se deu através de inúmeras disputas simbólicas, no qual o presidente sempre tentando se colocar como sendo a favor da liberdade, do homem livre, né? Não precisa de norma, as pessoas precisam ir e vir, elas precisam ter emprego, como uma forma uma forma populista, né? Porque diante dessas circunstâncias eram preciso restrições de isolamento, restrições de ficar em casa e não trabalhar, de perder recursos materiais, como se ele representasse o homem do povo que tinha todas essas necessidades. E aí, essa pesquisa que nós estamos fazendo mostra muito claro a importância da disputa de poder no nível simbólico, né? Todas essas ideias que pareciam estapafúrdias e que, na verdade, foram formas de confrontação e disputa de poder o tempo inteiro, né? Ideias e discursos importam, sim, na disputa de poder, e acho que o negacionismo de dizer que brasileiro pula esgoto e não tem problema, não vai ter problema com essa... Depois, a destruição da autoridade sanitária, eu acho que talvez seja a pior coisa, que vai ser muito difícil a recomposição disso, porque se destruiu a autoridade sanitária, tanto na negação de recomendações científicas adotadas por ministro e passando a vender cloroquina e seja lá o que for, né? Quanto o próprio Pazuello, quando diz que vai comprar as vacinas do Butantan, no dia seguinte tem que dizer que quem manda é o outro, que ele não manda. Então, a autoridade sanitária destruída com frases muito marcantes do Bolsonaro: quem manda aqui sou eu. E o próprio Pazuello repete isso depois. Depois, com medidas de autoritarismo, foi ao STF, voltou agora ao STF, contra os governadores, querendo dizer que eles não podiam fazer medidas de isolamento, agora continua com a mesma coisa. Por 2 vezes, o STF teve que dizer que existe o artigo 23 da Constituição, que o nosso federalismo é de colaboração. Formas de intimidação, como aquela ida dele ao STF com um bando de empresários, formas de confronto com a fala do Bolsonaro para os empresários que ele reuniu uma tarde lá, dizendo tem que partir para cima dos governadores, formas de fake news, de dizer vacina, que tem chip, né, de naturalização da morte, vai morrer e daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres, tratando com desrespeito absoluto isso, como se ele não tivesse compromisso com isso. Eu acho que a sociedade custou a responder, e daí você é um genocida. E essa palavra que pegou agora começa como um mote de dizer, e daí não, você é responsável por essas mortes. Foi fundamental a pesquisa, né, da Escola de Direito da USP, do Conectas, a mostrar que em tudo isso tem intenção, tem plano e tem ação. Quer dizer, o governo federal disseminou a pandemia e apostou nesse caos o tempo inteiro. Então, essa que agora é a base para recorrência em instâncias internacionais contra o que o Bolsonaro fez, é fundamental. Eu me lembrei de que, não sei se era Lerner, nos anos 70, em plena ditadura, que a ditadura com milagre econômico, estava tudo uma maravilha, e teve uma pesquisa também paulista mostrando a desnutrição no Brasil. E essa pesquisa também foi assim, de mostrar que o rei estava nu. E é como agora que essa pesquisa mostrou todas as ações que são como uma estratégia de jogar no caos
e na mortandade, na necropolítica, né? E não foi só disputa simbólica, foram muitas ações. O apagão dos dados que hoje tentaram fazer de novo, as inações também, como ações como compra da cloroquina, gastar dinheiro em remédio que não adianta, definição de atividades essenciais, testes vencidos, demora no repasse de dinheiro, não comprar as vacinas a tempo, não houve reconversão industrial, não teve campanha de vacinação. Quer dizer, tudo isso mostra deliberada ação, né, de espalhar a pandemia, de levar ao caos e sempre colocando que, diante do caos, estado de sítio passa a ser uma palavra o tempo inteiro, ameaças de leis de segurança nacional e tudo isso. Dentro disso aparece um contrapoder importante, que dá esperança, né? Que foi o federalismo que se atualizou diante disso. Nós tivemos uma coordenação horizontal do Fórum dos Governadores que foi totalmente inusitado. Os consórcios, consórcio Nordeste, os consórcios municipais para compra de vacina, para tomar decisões, essas foram atualizações durante o caos e durante a confrontação, e dizer, tudo bem, então vamos fazer nós mesmos. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, acho que nisso houve um crescimento da democracia, porque houve um crescimento dos poderes subnacionais e da sua forma de organização e governança, né? Mas ainda tem muita ameaça sobre a democracia. E acho que é interessante que agora o SUS está meio preservado, né? Não tanto porque o Guedes tentou tirar os recursos carimbados para a área de saúde e educação para poder dar outro auxílio emergencial. Ele é fixado nessa ideia e tentou fazer isso. Não passou. Mas agora me chama muita atenção o fato de que há uma ameaça muito grande sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? E isso que a gente discutia com a Tereza Campelo. Quer dizer, o potente instrumento, né, de inclusão social, que é o CAD único, agora o governo resolve tirar dos CRAS, que estão sendo fechados em tudo quanto é lugar, né, e colocá-lo como centralizar esse controle dos dados da assistência. Então, há uma desmontagem dos sistemas de inteligência na saúde e agora avançam para o sistema também da área assistencial, querendo transformar esse CAD único num outro formato que inviabiliza todo o projeto de acolhimento e de distribuição das demandas pelas políticas públicas que se fazia no nível local. Eles tirariam do nível local isso. E agora me chamou muita atenção por que essa carta dos banqueiros, da Faria Lima, termina recomendando uma nova política assistencial. E, bom, agora os banqueiros estão interessados na política assistencial, e isso por quê? Né? Eu fui procurar lá o tal Centro de Política Pública, fui ler o documento que se chama... já não é mais documento, é um projeto de responsabilidade social que já foi encaminhado ao Congresso. Então, nós temos 2 grupos de empresários com propostas diferentes e convergentes na área assistencial. Por um lado, tem um grupo onde estão capitaneado por um Elvaristo Amaral, que eu não conheço, mas tem a Luísa Trajano, tem o eterno Gerdau, que desde da ditadura até passando pelo Lula, então sempre está por cima e querendo definir a política do Brasil, né? E eles, o que eles propõem? Que, através da reforma administrativa, que vem aí congelando salários, eliminando postos e tudo mais, e das privatizações, que também serão amplas, do Banco do Brasil, tudo mais, você teria 30% seriam reservados para a área assistencial, porque eles sabem que essas políticas de austeridade estão gerando fome e vão gerar cada vez mais miséria e fome. Então, como lidar com isso e, ao mesmo tempo, atender aos interesses empresariais? 30% iriam para um fundo no BNDES,
que seria 5 ou 10% seriam usados para assistência para renda básica. Então, o projeto de renda básica, que já está no meio da pandemia, crescendo com uma necessidade no mundo inteiro, aqui os empresários querem se apropriar disso e capitalizar em cima disso. Esse grupo do Centro de Política Pública é mais claro ainda. Eles definem uma renda mínima, que é mínima, de 125 per capita, e criar para os informais uma poupança seguro família. Ou seja, depois de fazer as reformas previdenciárias que retiraram direito dos trabalhadores, dificultaram o acesso aos benefícios, né, e reduziram o valor dos benefícios, obrigando aqueles que têm alguma possibilidade a irem para a previdência complementar, previdência privada, não é isso? Sob a alegação de que isso tiraria um fardo do Estado e, por outro lado, propiciaria o desenvolvimento, porque esses recursos dos trabalhadores que foram derivados da área pública para a área privada seriam investidos em infraestrutura, no desenvolvimento. Não virou nada disso, o que há é uma especulação, né, em termos da dívida pública, de títulos da dívida, né, e o círculo se fecha e não tem nem desenvolvimento e nem os trabalhadores têm essa poupança. E agora o que eles querem? Criar uma poupança para os informais. Né? E isso provavelmente seria através de bancos privados, não é isso? Que iriam, os públicos vão acabar, para aplicações no Tesouro. Ou seja, há um investimento de capitalizar a miséria, de usar esse mote da renda básica, porque tem muito miserável, para que com recursos públicos se possa fazer uma outra forma de capitalização. Está sendo desenhado um modelo de proteção social que é absolutamente destrutivo do que está na Constituição de 88. Em vez de direitos sociais de cidadania universalizados, nós estamos tentando tirar recursos da classe trabalhadora para passá-los para os miseráveis. E é esse o modelo que está na cabeça do Guedes. Nós não vamos fazer uma reforma tributária para sustentar, né, um desenvolvimento da sociedade como um todo. Nós não vamos taxar progressivamente a riqueza, nós não vamos taxar as grandes fortunas, nós não vamos taxar nada disso. Nós vamos manter, vamos organizar melhor ali a reforma tributária que está sendo prevista e para atender a essas demandas políticas, sociais, em relação à miséria, nós vamos tirar de direitos trabalhistas, porque da onde que vem para essa poupança seguro família que esse grupo está propondo? É acabar com o salário família, com o abono salarial e o defenso. E juntando esses recursos e outros recursos que viriam até mesmo de taxar um pouco o povo da Bolsa Família, você teria essa poupança para os informais. Quer dizer, é de um maquiavelismo, né? Então não dá para acreditar nessas elites. Então, termino com o último ponto, que é de onde vem a minha esperança. E tem a ver com o conceito do Rusta, né? Da cidadania insurgente. O que a gente viu no dicionário de favelas durante esse período da pandemia, que mesmo os governadores e prefeitos tendo tido uma ação absolutamente fantástica de tentar resolver a proteção social, não fizeram nem pela atenção primária, fortalecendo a atenção primária, e nem com programas que entendessem a realidade, e não só as carências, mas também as potências, né, das favelas e periferias. Então, essas pessoas que pegam o navio negreiro todo dia para ir para o trabalho, que são informais, que quando acaba aquele recurso do emergencial, não tem mais o que fazer, como sobreviver, essas pessoas das favelas, as lideranças conseguiram, através do slogan Nós por Nós, desenvolver formas de ajuda, sistemas de cadastro, painéis de vigilância sanitária e epidemiológica, planos de ação, inclusive com a ajuda da Fiocruz, demandar recursos para projetos
junto ao Legislativo, atuar junto ao Supremo para impedir, mas não conseguiram que o Supremo se pronunciasse, mas não que a polícia, que deixasse de ter invasões de policiais nas favelas. Então, é um esforço de política pública que foi desenvolvido que é impressionante, é monumental. É claro que não dá conta do problema, né? Não dá conta do problema, e nós todos hoje, estarmos lutando pelo auxílio emergencial de R$600 até acabar a pandemia. Isso tem que ser uma coisa a ser repetida como um mantra, né, para toda a sociedade, e nós estamos, de certa forma, falando muito pouco disso, e que esse emergencial se transforme numa renda mínima de cidadania, como no mundo inteiro está sendo pensado em vários países da América Latina. Então, eu penso que a gente tem um potencial enorme nas mulheres, no novo feminismo, nos jovens, com sua contestação, insurgência, seja no funk, seja nas outras formas dos slams de manifestação, no movimento negro e negras, nos favelados e sujeitos periféricos, que estão desenvolvendo uma nova subjetividade e uma noção de direito que, ao mesmo tempo, fala do direito universal, mas desde a sua particularidade. Eu acho que isso é o que me anima a pensar que esse país tem futuro, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e teremos que enfrentar para gerar formas melhores e mais eficazes de inclusão social do que aquelas que estavam na Constituição de 88, refazer o que foi destruído, por exemplo, militarização do Ministério da Saúde. Quem vai dar conta de tirar e do governo todo? Né? Melhorar e fazer um trabalho, eu acho, e termino com isso, assim, de mobilização das forças sociais e de transformação cultural. Acho que talvez a grande deficiência nossa, né, foi apostar muito na normatividade, apostar muito no legalismo e não conseguir entender o que tem de revolucionário no SUS. O que tem de revolucionário no SUS é dizer que